vamos falar sem rodeios sobre um assunto que muitos homens evitam, mas que merece toda a sua atenção: o que realmente acontece com a sua próstata quando a estimulação diária faz parte da sua rotina? Essa dúvida paira na mente de quase todo homem, porém poucos têm coragem de perguntar abertamente. Afinal, a próstata é aquela glândula que só ganha destaque quando começa a dar trabalho, e aí, muitas vezes, já é tarde demais para agir sem preocupações. Mas aqui está a verdade nua e crua: ignorar esse órgão vital ou se envergonhar de buscar respostas claras é um dos maiores erros que você pode cometer para a sua saúde a longo prazo e até para a sua autoestima. Hoje, vamos desmistificar de vez esse tema. Vou te mostrar o que a ciência mais atual diz sobre a frequência de ejaculação e seu impacto na saúde prostática, revelar as 3 transformações inevitáveis que sua próstata sofrerá após os 40 anos e, o mais importante, entregar nas suas mãos um plano de ação com 4 estratégias comprovadas para manter esse órgão em pleno funcionamento por décadas. E tem mais: no final, vou compartilhar um segredo simples com um alimento que provavelmente já está na sua despensa e que age como um escudo protetor para a sua próstata. Mas antes de mergulharmos fundo nesse assunto, faça um favor a si mesmo: assuma o controle da sua saúde hoje mesmo. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Agora, vamos ao que interessa: ejacular com frequência faz mal? Você já deve ter ouvido por aí, seja em conversas entre amigos ou em pesquisas apressadas na internet, que o excesso pode desgastar a próstata, causar inflamações ou até aumentar o risco de câncer. Não é à toa que muitos homens vivem com essa pulga atrás da orelha, afinal, o câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre nós. Mas prepare-se para uma virada de mesa: a ciência desmente esses mitos de forma contundente. Um estudo revolucionário, publicado no respeitado jornal European Urology, que acompanhou milhares de homens por quase 2 décadas, revelou algo surpreendente: aqueles que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata em comparação com os que o faziam apenas de 4 a 7 vezes no mesmo período. Ou seja, aquilo que muitos temiam pode, na verdade, ser um aliado poderoso da sua saúde. E quem está falando isso não é qualquer pessoa. Sou a doutora Nora Reis, urologista com mais de 7 anos de experiência ajudando homens a preservarem não apenas a saúde da próstata, mas também a vitalidade e a confiança para aproveitar a vida plenamente, seja aos 40, 50 ou além. E posso garantir, os tabus em torno desse assunto só servem para manter os homens no escuro, quando na realidade eles têm muito mais poder sobre o próprio corpo do que imaginam. Vamos entender agora o que realmente acontece dentro do seu organismo. Porque quando você domina a ciência por trás disso tudo, as peças do quebra-cabeça se encaixam sozinhas. A partir dos 40 anos, sua próstata passa por 3 mudanças fundamentais, e é aí que a frequência de ejaculação entra em cena como um fator-chave. Primeira mudança: o crescimento natural e a retenção de fluidos. Com o passar dos anos, a próstata aumenta de tamanho, um fenômeno conhecido como hiperplasia prostática benigna, HPB. Não é câncer, mas é a principal responsável por aqueles incômodos ao urinar que tantos homens enfrentam. Biologicamente, o que ocorre é que a glândula, ao inchar, comprime a uretra, o canal por onde a urina sai do corpo. Daí surgem o jato fraco, as interrupções no meio do processo e aquela sensação frustrante de não esvaziar completamente a bexiga. Aqui está o ponto crucial: ao ejacular regularmente, você está, na prática, limpando a próstata. É como se estivesse drenando fluidos antigos e reduzindo o acúmulo que pode piorar a pressão e a inflamação. Na prática, isso se traduz em menos desconforto no dia a dia e noites de sono mais tranquilas, sem aquelas idas constantes o banheiro. Segunda mudança: o desequilíbrio hormonal. Com a idade, os níveis de testosterona caem gradualmente, enquanto o corpo passa a converter mais desse hormônio em dihidrotestosterona, DHT, uma versão ainda mais potente. O problema? O DHT atua como um adubo para a próstata, estimulando seu crescimento e aumentando as chances de complicações. A ejaculação frequente pode ajudar a equilibrar esse ambiente hormonal, promovendo uma renovação celular saudável e evitando o acúmulo de substâncias que favorecem a inflamação. E não é só o corpo que agradece: hormônios em equilíbrio significam mais energia, humor estável e uma masculinite sem aquelas sombras de insegurança que surgem quando algo parece fora do lugar. Terceira mudança: o aumento do risco de alterações celulares. Todas as células da sua próstata se dividem e se renovam constantemente. A cada divisão, porém, existe uma pequena chance de erro, como uma mutação.
Com o tempo, esses erros podem se acumular, e é por isso que o risco de câncer de próstata cresce com a idade. Mas há uma notícia boa: a ejaculação regular atua como um reset nesse sistema. Ao eliminar células velhas e toxinas, você reduz as chances de que esse acúmulo prejudicial leve a um crescimento anormal. Pense nisso como a manutenção preventiva de um carro, um cuidado básico que evita problemas graves no futuro. Agora que você já sabe o que acontece dentro do seu corpo, é hora de partir para a ação. Aqui está o seu plano de 4 pilares para blindar a saúde da sua próstata. Primeiro pilar: cheque UPS anuais. Isso não é negociável. A partir dos 40 anos, ou antes, se houver histórico familiar, os exames devem ser anuais. Isso inclui o teste de PSA no sangue, sim, às vezes o exame de toque retal. É desconfortável? Talvez. Vale a pena? Sem dúvida. Pode ser a diferença entre detectar um problema cedo ou tarde demais. Segundo pilar: uma alimentação anti-inflamatória. Sua próstata odeia inflamação, então corte ao máximo carnes processadas, frituras e açúcar em excesso. Invista em vegetais, frutas, peixes, castanhas e azeite de oliva. E aqui vai a dica promessa: o tomate. Rico em licopeno, um antioxidante poderoso, ele age como um escudo protetor para a próstata. O melhor: quando cozido, como em molhos, seu efeito é ainda mais potente. Terceiro pilar: movimento constante. Não é preciso se tornar um atleta. Caminhadas rápidas de 30 minutos na maioria dos dias já fazem diferença. Adicione exercícios de força para equilibrar os hormônios e não se esqueça dos exercícios de Kegel, sim, eles são para homens também. Fortalecem o assoalho pélvico e melhoram o controle urinário. Quarto pilar: hidratação adequada. Parece básico, mas é fundamental. Beber de 2 a 3 litros de água por dia ajuda a lavar o sistema urinário, reduzindo irritações e mantendo tudo funcionando sem esforço. Sei que alguns podem estar pensando: doutora, meu corpo já não responde como antes. E tudo bem. Envelhecer não é uma derrota, é biologia. O que importa é como você se adapta. A estimulação diária, quando feita com cuidado e consciência, não é uma ameaça, é uma ferramenta de proteção. Aliada a hábitos saudáveis, ela pode ser sua maior aliada na preservação da saúde prostática. Você não está quebrado. Não está sozinho. Está apenas em uma nova fase da vida, que exige estratégias diferentes. E agora você já tem as armas certas para enfrentar esse desafio de peça. Então, afinal, o que acontece com a próstata de quem se estimula diariamente? A ciência é clara: longe de ser prejudicial, essa prática pode ser uma das suas melhores defesas. A estimulação regular atua como um verdadeiro detox natural para seu sistema reprodutor, elimina toxinas acumuladas, renova as células com mais eficiência e reduz drasticamente os riscos que costumam assombrar os homens após os 40. Mas aqui está o segredo que poucos revelam: isso não funciona sozinho. Imagine combinar esse poder com uma nutrição inteligente rica em licopeno, zinco e GO. Gorduras saudáveis, exercícios que fortalecem a pelve, sim, eles existem e fazem diferença, hidratação estratégica e, claro, os cheque UPS que separarão os homens que reagem daqueles que previnem. Esse não é um protocolo para sobrevivência. É um plano para domínio, para que você mantenha não apenas a função, mas a performance, a confiança e o controle absoluto sobre seu corpo, independentemente do que seu aniversário diga. Porque vitalidade não tem data de validade, tem estratégia. Se este conteúdo abriu seus olhos para o que é realmente possível, faça mais do que assistir, haja. Compartilhe essa mensagem com outros homens que precisam ouvir essa verdade. Deixe nos comentários: qual será a primeira ação concreta que você tomará ainda hoje pela sua saúde prostática? Um suplemento? Uma série de exercícios? A marcação daquele exame que você vem adiando? Lembre-se, os anos passam para todos. Mas a diferença entre quem envelhece e quem evolui está nas escolhas diárias. Pequenos passos hoje são a garantia de liberdade, conforto e uma masculinidade inabalável amanhã. Eu sou doutora Nora Reis, e seu futuro começa agora. O que você vai fazer com ele?